Olá, tudo jóia? Nessa sequência de videoaulas, nós vamos falar sobre o Império Bizantino, ok? Acompanha aí. Você pra mim foi um sonho. Segundo trecho da paródia, o segundo trecho da paródia, sofram aí, ele diz o seguinte: o Império Bizantino está brigando com o Ocidente, o cisma vai brotar e a igreja vai mudar, católica no Ocidente, ortodoxa no Oriente. Que mais mesmo? As imagens vão quebrar e o cesaropapismo vai triunfar. Caraca, uma hora eu ainda apanho por causa dessas paródias. Bom, beleza, mas vai lá. Vamos fazer isso ser útil, né? Vamos fazer com que essa tortura seja útil. Nesse trechinho da paródia, então, nós vamos falar sobre uma outra característica desse Império Bizantino, algo importantíssimo que os vestibulares aí gostam de mencionar, que o Enem gosta de mencionar, que é o chamado cisma do Oriente. As razões que levaram a esse cisma. Vamos navegar aí pela tela. Navegando pela tela, então, como eu já disse, o cisma do Oriente. O que foi? Se você for lá no seu dicionário e olhar, se você digitar aí no Google e pesquisar o que é cisma, cisma significa divisão. Então, o cisma do Oriente, senhores, é o que a história batizou da primeira divisão do cristianismo. Não sei se vocês se recordam ou não, mas eu falei para vocês que em um determinado momento da história, o Império Romano como um todo, ele tornou-se cristão. O cristianismo se tornou a religião oficial do império. Então, existia um império grandão e esse império grandão era cristão. Quando esse império é dividido e Roma deixa de existir, Constantinopla é cristã. Interessante mencionar o seguinte: o lado de Roma, esses caras, o seu território foi dividido entre as tribos bárbaras. Mas o cristianismo continuou existindo ali. Os cristãos continuaram existindo. Então existia cristianismo dos dois lados. Mesmo entre os bárbaros, mesmo que eles não fossem cristãos, depois eles vão se tornar cristãos, mas mesmo nas terras dos bárbaros, o cristianismo era presente e era forte. Então existia cristianismo nos dois lados, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Até o ano de 1054, que foi quando aconteceu essa divisão desse cristianismo. Cisma significa divisão. Essa divisão ocorreu no ano de 1054. E aí surgiram duas igrejas. A igreja de Roma, que é a igreja católica apostólica romana, e a igreja de Constantinopla, que é a igreja ortodoxa. Importante é o seguinte: a divisão acontece no ano de 1054. Mas a treta, a disputa, as brigas começam muito antes. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas disputas e sobre essas brigas. Afinal de contas, por quê? Quais foram as razões que levaram a essa divisão do cristianismo? Existem razões dogmáticas e razões políticas. Vamos entender primeiro o que significa a palavra dogma. Dogma é uma verdade que não pode ser questionada. Heresia é quando se questiona um dogma. Então, como estamos falando de religião, é uma verdade religiosa. Os dois lados, Constantinopla e a antiga Roma, estão brigando para saber qual é a verdade desse cristianismo. Existe um só cristianismo, mas os dois lados estão falando, eu acredito que o correto é esse. O outro fala, não, eu acredito que o correto é esse. Esse acusa esse. Não, você é um herege, você não está cumprindo as escrituras, você não está interpretando as escrituras como elas deveriam ser interpretadas. E esse lado faz a mesma acusação em relação a esse. Então, existe uma briga. Eu estou interpretando da maneira correta. Não, eu estou interpretando da maneira correta. As principais questões dogmáticas que levaram a essa divisão, mais tarde, levaram à divisão, a primeira delas é a questão do monofisismo. Muito simples, tranquilo. Mono significa um. Fisismo vem de physis, de natureza. Então, uma única natureza. Quem é que tinha uma única natureza?
Jesus Cristo. Quem acreditava nisso? A galera de Constantinopla. A galera de Constantinopla começou a defender essa ideia. Jesus é essencialmente divino. E a galera de Roma? A galera de Roma dizia, não, Jesus tem duas naturezas. Ele é divino e se fez humano. Tá aí a briga. Lembrando, isso é sempre importante reforçar. Ainda é uma igreja só. Os caras só estão acertando, só estão questionando a respeito dessas verdades religiosas. O fato é que essa questão do monofisismo, ela foi condenada. Houve um encontro da igreja, o Concílio de Calcedônia, e aí a igreja falou o seguinte, ó, quer saber? Não existe monofisismo. Monofisismo é uma heresia. Esqueçam essa ideia. E assim, então, o monofisismo foi condenado. Mas a treta não acabou. Depois surge uma outra treta séria entre Constantinopla e Roma, que é a questão dos iconoclastas. Iconoclastas, essa palavra iconoclasta vem de ícone. Os quebradores de ícone, os quebradores de imagem. Quem quebrava a imagem? Constantinopla. Por que Constantinopla quebrava a imagem? Segundo a história, o pessoal de Constantinopla acusava Roma de estar utilizando as imagens de maneira indevida. Eles estavam utilizando Constantinopla acusando Roma, né? Constantinopla falava assim, ó, vocês estão convertendo essas tribos bárbaras que chegaram ao império não pelas razões corretas, não porque de fato elas estão acreditando no Deus Todo-Poderoso, mas elas estão sendo convertidas porque elas estão se apaixonando pela beleza das imagens. Então essas imagens não podem ser utilizadas. Existe também uma versão mais crítica, que diz que Constantinopla mandou quebrar as imagens por uma questão de poder político, poder econômico. Quem fabricava as imagens estava acabando se tornando poderoso, ganhando grana, e isso incomodou um certo grupo de pessoas. E aí, então, quer saber? Vamos acabar com a fonte de riqueza desses carinhas. Vamos quebrar as imagens. Mas, independente da versão, o fato é que as imagens foram importantes aí e decisivas nesse conflito entre esses dois lados. Constantinopla mandou quebrar as imagens e Roma dizia, não, essas imagens não podem ser quebradas. Mais uma vez, vamos reunir toda a galera e vamos ver o que os líderes religiosos pensam a respeito disso. Aí acontece um novo concílio e Constantinopla perde mais uma vez. É regulamentado o uso de imagens. Então, teoricamente, né, Roma se sagra vencedora desse embate ideológico. Roma afirma que as imagens podem sim ser utilizadas e esse concílio regula o uso dessas imagens. Essas são as principais brigas dogmáticas entre Roma e Constantinopla. Mas existem também as razões políticas. E a razão política principal é que um lado não queria se submeter ao poder do outro. O Papa não queria se submeter ao poder do patriarca. Eles estavam num jogo de xadrez para saber quem era o manda-chuva do cristianismo. Eu mando. Não, eu mando. Então, eles estão nessa queda de braço. E isso, senhores, acontece, pelo que eu já mencionei, né? O Papa e, do outro lado, o patriarca. O patriarca, por sua vez, ele estava submetido ao poder do Basileu. Existe uma interferência do Basileu, que é a mesma coisa que imperador, existe uma interferência do imperador na religião de Constantinopla. Enquanto que aqui, Roma, daqui a pouco nós vamos falar sobre Carlos Magno, nós vamos falar sobre os francos, mas por hora eu ainda não fiz videoaula sobre isso, mas daqui a pouco vai ter. Enquanto que aqui em Roma, é a igreja que interfere no Estado, e não o Estado que interfere na igreja. Aqui, a igreja é mais importante. E aqui, o Estado está se demonstrando mais importante. Então, um lado não quer se submeter ao poder do outro. Uma queda de braços, um jogo de xadrez. Quem será que vai se tornar vencedor dessa queda de braços? Nesse momento, galera, é importante para a gente saber um pouquinho mais, né? Já que os vestibulares podem cobrar isso, o Enem pode cobrar isso, e para a gente entender essa mistura aí de poder político e religioso
que rolava lá em Constantinopla, vamos falar um pouquinho sobre esse termo, que está lá na paródia também, né? Cesaropapismo, senhores. Cesaropapismo, como eu já disse, tem relação com a política de interferência do Estado na religião. O basileu, sinônimo de imperador, interferia na religião. E isso ficou conhecido como cesaropapismo. Percebam, é a junção de dois termos, César e Papa. Então, é como se o basileu, o imperador, ele tivesse o poder do Estado, o poder militar, o poder das armas, fosse o César, o imperador, e ao mesmo tempo fosse o Papa, porque ele estava constantemente interferindo nas questões religiosas. Segundo a história nos conta, o patriarca era submetido ao poder do basileu. Ele não tinha autonomia. O basileu é que batia o martelo. Era ele que falava, não, pode, não pode. Então a religião estava submetida ao poder desse basileu. E essa política de submissão da religião em relação ao Estado, em Constantinopla, ficou conhecida como cesaropapismo. Para a gente arrematar tudo isso, então, senhores, bom, vamos lá. Acompanha aqui na tela, né? Todo esse conflito, todas essas divergências políticas e dogmáticas, como eu já disse, acabaram levando ao cisma do Oriente, a divisão da igreja cristã em duas. De um lado, católica apostólica romana e de outro lado, a igreja ortodoxa. Repetindo, reforçando, essa divisão aconteceu no ano de 1054, perdura até os nossos dias, mas o início do conflito é anterior a isso. Vários séculos se passaram até que a galerinha chegasse à conclusão de que, quer saber? Nós temos pensamentos bem diferentes e não podemos mais trilhar o mesmo caminho. Vamos, cada um, trilhar um caminho diferente. E assim é que surge, então, a Igreja Católica Apostólica Romana. Surge a Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Assim que a Igreja se divide em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Para que você lembre disso tudo, é que a paródia, né, disse assim, o Império Bizantino está brigando com o Ocidente. O cisma vai brotar, a Igreja vai mudar. Católica no Ocidente, ortodoxa no Oriente, as imagens vão quebrar, que é a questão dos iconoclastas, né? E o cesaropapismo vai triunfar. Espero que quando você leia esse trechinho da paródia, você consiga recordar de tudo isso que nós falamos, ok? Valeu, desculpa a tortura, muito obrigado, fui!